Shalom, shalom. Conforme prometido, agora eu quero falar sobre a confecção, a manipulação do óleo da unção, da essência aromática, do azeite para unção. Mas antes de qualquer coisa, eu quero deixar bem claro aqui que esse vídeo não é uma aula teológica sobre o óleo da unção. Não espere aqui que eu dê versículos bíblicos. Eu preciso que você tenha um entendimento que a sua igreja orienta sobre o uso do óleo da unção. O que eu pretendo ensinar aqui e compartilhar é um segredo meu, ministerial, que eu guardei comigo durante praticamente 20 anos, nas minhas viagens pelo Brasil. Inclusive, durante uma boa parte do meu ministério, eu tive o hábito de confeccionar algum tipo de material de unção e vender nas igrejas. Hoje eu não tenho muita liberdade, não me sinto muito bem para fazer isso. Alguns pensamentos meus mudaram por motivos pessoais. No entanto, esse material que eu distribuía nas igrejas, que eu vendia, esse material ele era muito abençoado, tinha uma unção muito forte nele, de maneira que até os dias de hoje, tem gente que me encontra na internet e fala: apóstolo, no ano de 2003, 2004, 2008, 2010, o senhor trouxe na minha igreja um spray de unção, ou um óleo da unção, um azeite, e aquilo, aí contam testemunhos. Eu mesmo tenho uma coletânea de testemunhos sobre esse material que eu usava, e é um material que eu pessoalmente acho muito adequado vocês usarem no ministério de intercessão de vocês. Agora, importante que vocês compreendam essas primeiras palavras que eu falei, que não é uma aula teológica, que é um material que eu tenho por meu entendimento, que não me convém compartilhar aqui, mas eu usei, ainda uso. Hoje, para falar a verdade, eu tenho algo que eu costumo praticar, que eu vou deixar para o final do vídeo, mas é o que eu mais pratico. No entanto, não desmerece o outro, é mistério de cada um, tem a ver com momentos. Eu aconselho que no ministério de intercessão de vocês usem de todos esses que eu vou falar aqui. Então, primeiro, eu quero dizer para vocês a diferença entre azeite, óleo para unção e essência aromática. É muito óbvio, mas isso aí precisa ser definido claramente durante essa aula. Azeite é azeite. Azeite é aquilo que você compra no mercado. Muitas vezes nós usamos em uma salada, muitas vezes nós usamos para fazer um tempero. Então é azeite. O azeite, eu aconselho que se você for usar o azeite, procure usar o azeite principalmente para orar por enfermos. Eu gosto de usar azeite. Ou para consagrar um pastor, consagrar um obreiro. Sempre lembrando que existem dois tipos de consagração, de acordo com o que eu entendo da palavra. A consagração pedida pelos homens e a consagração direcionada por Deus. A consagração de Saul foi uma consagração pedida pelos homens. Então, muitas vezes na igreja, é necessário levantar um líder disso, um líder daquilo. Não necessariamente foi o que Deus falou. Então, é uma consagração pedida por homens. Às vezes o próprio ministro da igreja pede: olha, pastor, eu queria ser líder disso, tal. Então, é uma consagração pedida por homens. Não deixa de ser uma consagração, mas é uma consagração usada em potes, em vidros, em jarros, em vasos. Saul foi consagrado com óleo de um vaso, de uma bolsa, que era um vaso naquela época. E a consagração direcionada por Deus, quando Deus fala: olha, consagre aquela pessoa como um pastor, como um apóstolo, como um profeta, como um mestre, como um evangelista. A consagração direcionada por Deus, ela é a consagração do shofar, que o azeite é colocado dentro do shofar e é entornado na cabeça da pessoa. Então, a consagração de azeite, o ideal é que vocês usem um azeite de boa qualidade. Eu já vi muita igreja usando azeite, às vezes não era nem azeite, era aquele óleo para tempero que substitui o azeite. Mas em se tratando de coisas espirituais, compra o azeite mais caro que puder, se possível um azeite importado, um azeite extra virgem. Consagre esse azeite, para que esse azeite seja símbolo profético da unção de Deus. É o azeite. O óleo para a unção não necessariamente é um azeite, mas é qualquer produto oleoso
que possa simbolizar a unção de Deus. Então pode ser um óleo, pode ser... Eu já vi gente usando aquele óleozinho de pele que vende na farmácia, óleo de cabelo, óleo de pele de bebê. Então existem muitos tipos de óleo que podem ser usados nesse tipo de processo que vocês podem consagrar, e é oleoso, vão consagrar, vão usar direitinho. É sempre importante pensar em alguma coisa que não vai gerar alergia, que não vai gerar nenhum tipo de efeito colateral na vida das pessoas que muitas vezes vocês vão consagrar e não conhecem, tudo bem? Então é o óleo. E a essência aromática para unção? A essência aromática para unção é aquela que geralmente nós mandamos fazer em lojas de perfumes, em lojas de essências. Existe uma receita para isso e tem várias maneiras de fazer. A essência aromática pode ser uma essência de textura leve, que você pode usar como perfume, como um spray de unção, e pode ser uma de textura oleosa, que você pode usar literalmente como um óleo para unção. Existe fórmula diferenciada para ambas, mas de qualquer maneira ambas são manipuladas em uma loja de essências. Então você vai lá e vai dar a receita. Eu vou dizer aqui as receitas que eu gosto de usar, se você quiser fazer isso. Primeiro, quando você vai numa loja de essências, nessa loja geralmente você vai encontrar ali milhares de essências vendendo. Essência de perfume francês, essência de perfume da Natura, essência de perfume disso, daquilo. Mas no meio daqueles vidrinhos de essência que oferecem-se nessas lojas, você vai encontrar essências aromáticas bíblicas. Então você vai encontrar nardo, cálamo, aloés, mirra, algumas outras que eu não estou lembrando aqui, bálsamo. Então você vai encontrar essas essências e você vai pedir à pessoa, ao manipulador, que ele faça para você. Se for um óleo, você pode usar um óleo mineral, e aí você pede para o manipulador fazer o seguinte: preparar para 1 litro de óleo mineral e colocar ali a essência dentro daquele óleo mineral, para que você coloque, deixe durante um tempo ali, durante 24 horas na geladeira, para que ele pegue o cheiro da essência, e você pode usar como um óleo aromático. Esse é oleoso. Se você quiser usar um óleo que, além de ser oleoso, ele gera aquele calorzinho gostoso, você já deve ter visto isso em algumas igrejas, que alguém unge você, você sente aquele calorzinho. Nem sempre o calor é do fogo de Deus. É claro que você não pode usar isso para manipular pessoas, mas às vezes é gostoso, aquele óleo quentinho. Então, nesse caso, é a mesma receita, mas ao invés de ser 1 litro de óleo mineral, pode-se usar 700 ml de óleo mineral e 300 ml de dipropileno. O dipropileno, ele dá esse calor, não pode ser muito dipropileno, porque senão esquenta demais, e sempre colocando a essência junto para dar o cheiro. Aí você escolhe a essência. Cuidado, que quando se usa o dipropileno, a unção tem que ser unçãozinha pouca, não pode ser derramada, porque se cai no olho pode arder. O dipropileno ele gera muita ardência no olho. Evitar ungir crianças, bebê com dipropileno, com esse tipo de óleo. Quando for pessoas de criança, ou se for derramar muito óleo, o ideal é que se use azeite, tudo bem? Agora, se você quiser fazer essa mesma manipulação, mas para usar num sprayzinho, daqueles que a gente, ao invés de ungir a pessoa, nós borrifamos uma sala de oração, borrifamos a nossa casa, borrifamos um ambiente. Nesse caso, não use o óleo mineral. Você vai fazer o seguinte: você vai na loja de manipulação e pede para fazer uma fórmula de perfume. É um perfume comum. Lá eles sabem te dizer, vão usar fixador para que o aroma fique durante um tempo. Tem toda uma fórmula de perfume, só que no lugar de botar caiaque, no lugar de botar Gabriela Sabatini, no lugar de botar aromas, fragrâncias de perfumes usados no dia a dia, você escolhe o seu aroma bíblico que você quer usar. Outra coisa, esses que são manipulados, a mesma loja de essência vende corantes. E aí você pode botar amareladinho, porque ele é bem transparente. Você pode botar amareladinho, vermelhinho, verdinho. E aí fica por conta da criatividade de cada um e, acima de tudo, da direção de Deus. Então veja bem, eu estou falando aqui sobre azeite, sobre óleo, vários tipos de óleo. Estou falando sobre
óleo quente, aquecido. Estou falando sobre o sprayzinho, que esse sprayzinho é maravilhoso. Se vocês comprarem nessas lojas de R$1,99, vende aquele sprayzinho vazio, vocês podem encher vários sprays, distribuir para a equipe. Aí o que acontece? Na hora do culto, a equipe borrifa a igreja todinha. Cuidado para não exagerar, para não ficar com cheiro muito forte na igreja. Mas é bom porque as pessoas começam a sentir aquele cheiro gostoso, o cheiro da unção. E toda vez que eles estão na igreja, eles sentem aquele cheiro diferenciado. Eu já vi casos de pessoas que começaram a sentir o cheiro que nós usávamos com spray na igreja e depois, quando eles estavam orando em outro lugar, às vezes em outra cidade, esse cheiro se manifestava, porque acabou se tornando uma conexão do Espírito Santo se manifestando nos 5 sentidos, nesse caso, no aroma, tá bom? Outra coisa, todo esse material deve ser consagrado pela equipe de intercessão, deixando bem claro, a unção não está no óleo, a unção não está no azeite, a unção está em Deus e ela é ativada através de uma oração feita por um intercessor consagrado. Pega aquele óleo todo, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos consagrar para que esse azeite, para que esse óleo, para que essa essência simbolize a sua unção. Muito cuidado, porque muitas lojas de essências, que às vezes eu já vi muita gente fazendo isso, as pessoas entram numa loja de essência e na verdade é uma loja de produtos de macumba. E aí, mas vende produto bíblico. Não, mas é loja de macumba. Então sejam atentos aos sinais e não comprem em loja de macumba. Muito cuidado. Às vezes a gente não entra numa loja e não vê, não percebe que ali tem símbolos de macumbaria. São lojas que usam essas mesmas essências dentro da feitiçaria, dentro da macumbaria, porque o diabo imita tudo que é de Deus. Tá ok? Uma dica especial: se você quiser fazer algo bem bonitinho com um azeite, procure comprar aquelas garrafinhas, aquelas garrafinhas de azeite menores de meio litro e bem larguinha e com vidro mais transparente. Existem algumas marcas de azeite que vendem aquela garrafinha quadradinha com a ponta fina e o vidrinho mais transparente e com um gargalo maiorzinho, porque o que você pode fazer? Joga ali umas azeitonas dentro, e umas 10 azeitonas, elas ficam no fundo e não estragam, e fica bem bonitinha aquela garrafinha com as azeitonas no fundo. Agora só azeitona, não é? Se possível, umas folhinhas de mirra, fica bonito também. Agora, só isso. Tem gente que bota pimenta, não sei de que, não sei das coisas, isso é para usar dentro de casa, para fazer receita. Na igreja é só a azeitoninha para ficar bonitinho. Bota ali um adesivinho com o logotipo do Ministério de Intercessão. E aí, se alguém da igreja pedir, eu queria ter um óleo como esse, fica por conta da decisão de vocês entregar ou não. Eu não vejo problema nenhum. Se são pessoas que vocês orientarem, olha, o óleo deve ser usado da maneira tal, tal, tal e tal. A pessoa pode também, os membros da igreja, trazerem azeite para a equipe de intercessão consagrar e orar. Essa receita que eu estou ensinando para vocês do material manipulado, evitem sair por aí espalhando para todo mundo, falando para todo mundo, porque aí vai virar bagunça, todo mundo faz de todo jeito e não é a nossa intenção. Então, estou passando para vocês alguns segredos que são de uso meu. Eu tenho testemunhos para contar. Às vezes, no lugar que eu uso o sprayzinho borrifando, a pessoa endemoniada não consegue entrar, ela fica parada na porta, ela não consegue entrar. Na pior das hipóteses, a pessoa entra, mas o demônio não consegue entrar. Esse sprayzinho é uma coisa maravilhosa. E se você não gosta do cheiro do spray, pode diminuir a essência, a dosagem, ou pode inclusive fazer ele sem cheiro nenhum. Consagra o spray sem cheiro, joga, só o diabo vai sentir o cheiro. Amém? Agora, em Cantares, capítulo 5, se eu não me engano, fala sobre o óleo que escorre das mãos, não é? Quando Jesus ele vai visitar a noiva no provérbio cantado em Cantares, e ele diz que batia na porta e a noiva não abria a porta, porque ela dormia. E Jesus batia na porta e a noiva não abria a porta. E a noiva dizia, eu estava dormindo e o meu noivo estava do lado de fora batendo na porta, mas eu não abria a porta. Mas as minhas mãos destilavam mirra. Olha que coisa interessante. As nossas mãos, elas podem destilar mirra. Isso é um mistério. Já houveram vezes, e hoje isso se tornou algo mais oficial, mas no começo houveram vezes que
Eu ia pregar numa igreja, eu esqueci de levar o óleo, eu chegava na igreja, não tinha óleo, eu não senti vontade de usar o óleo da igreja por algum motivo meu. E quando eu comecei a orar pelas pessoas, a minha mão começava a transpirar de uma maneira diferente. Eu falei, ué, por que minha mão está transpirando tanto? E aí quando eu olhava, não era suor, a minha mão estava totalmente molhada com um tipo de óleo da unção. E aí eu orava pelas pessoas, enquanto eu estava orando, eu estava transferindo esse óleo. Não era suor, eu não tenho o hábito de transpirar nas minhas mãos, era o azeite sobrenatural de Deus. Agora, isso é um mistério. Se você entender isso, amém. Se você não entender, amém do mesmo jeito. O ensino está dado, mas você pode fazer um teste. Senhor, ativa isso na minha vida. Quem sabe, quando eu estiver orando, que brote óleo nas minhas mãos. A única coisa que eu peço é o seguinte: não seja exageradamente místico, não seja exageradamente, sai por aí, olha, minha mão escorre óleo. Nós não, eu já fui assim. Nós não precisamos disso. Podemos ser maduros, equilibrados, para que as pessoas não fiquem confusas com o evangelho que é pregado por nós. Unja, cure enfermos, expulse demônios e interceda por pessoas. Ok? Falei um monte de coisa, espero que você tenha entendido. Se tiver dúvida, você já sabe o meu contato. Até o próximo vídeo, tá? No próximo vídeo eu vou falar sobre como realizar um culto semanal oficial de intercessão profética. Até a próxima. Tchau, tchau.